Deus nos dá uma palavra hoje maravilhosa para o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 126, versículo 5, versículo 6. Glória a Deus. Caso você quiser colocar um tema nessa pregação, você coloca o seguinte tema: as obras confirmadas em Cristo Jesus. Olha lá, todo mundo junto. As obras confirmadas em Cristo Jesus. Mais uma vez, bem forte. As obras confirmadas em Cristo Jesus. Amém? Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Deus traz uma palavra para a gente hoje, uma palavra maravilhosa, falando sobre a semeadura. Eu lembro quando eu trabalhava na roça, se fosse semear, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era escolher a boa semente. Porque se não fosse uma boa semente, você ia perder todo o seu trabalho, você ia perder toda a sua semeadura. Então a escolha da semente é muito importante para que a gente venha dar valor no nosso trabalho, venha realmente aproveitar o que a gente está fazendo na face da terra. Aleluia. Em relação ao que nós fazemos, irmão, pode ser que aconteça de você não aproveitar as suas obras, porque tem obras que não vão ser aproveitadas diante de Deus. A gente vai ler lá em 1 Coríntios, vai falar um pouquinho sobre isso. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, Eita glória. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus. Vê se eu acho que é mais fácil. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilha, Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Ixi, nossa. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Aleluia, Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você esteja fazendo as coisas para ser salvo, tem obra que você faz que não vai ser aproveitada. Tem obra que não vai ser contabilizada para você.
E já tem obra que Deus ele faz questão de, através do fogo, provar essa obra e ela vai permanecer, porque ela não foi feita de material ruim, de algo que não tenha valor. Mas ela vai permanecer depois que passar pelo fogo, e Deus ele vai falar, essa obra foi aprovada e essa obra vai ser recompensada. Então o que isso significa para o nosso coração? Tem uma obra que agrade ao Senhor e ela vai ser recompensada no final. Muitas vezes a obra que é aquela que agrada a Deus, ela vai ser uma obra difícil de fazer, difícil de praticar. Eu lembro um exemplo que eu te dou. Quando eu era criança, eu tinha ganhado um velocípede. Eu morava na roça. Aí uma criança de 7, 6 anos de idade, eu era bem novinho, porque o velocípede para andar eu alcançava os pezinhos no pedal, eu lembro até hoje. E aí chegou as criancinhas de fora lá em casa. E já chegaram, já pegaram o meu velocípede. Eu fiquei bravo demais. Eu cheguei lá, peguei o velocípede, puxei. Aí a minha mãe chegou para mim e falou, não, Marcelo, você tem que emprestar o seu brinquedo para os seus coleguinhas, seus amiguinhos. Aí eu peguei o velocípede, coloquei o menino em cima e empurrei, fiquei empurrando ele, brincando com ele. E aí eu entendo que essa obra foi uma obra boa, porque o meu coração não foi de não emprestar as coisas. Eu, naquele momento, desde os 7 anos de idade, eu quis fazer uma obra. Hoje eu pudesse lembrar, eu tenho assim, prazer de lembrar. É uma obra que realmente teve valor. Da mesma forma, quando você faz o bem, quando é alguma coisa importante para você, essa obra não vai ser esquecida. Às vezes você ajuda alguém, às vezes você serve alguém, às vezes você está numa decisão para ser tomada, você vai lá e estende a mão para ajudar, não para julgar, não para, às vezes, acusar as pessoas. Aquela pessoa ela vai lembrar, falar, naquele momento que eu mais precisei, essa pessoa foi lá e me socorreu. Então essa obra, irmão, essa obra vai ser uma obra de excelência na presença de Deus. Ainda que você tenha que semear chorando, ainda que você tenha que semear na dificuldade, às vezes abrir mão das suas coisas. Eu lembro outro dia também, uma empresa tinha um grupo de amigos ali, na hora do almoço, eles começaram a almoçar, o colega de trabalho deles não tinha um prato de comida, todo mundo comendo e lá parado. Aí eles perguntaram, viu o seu almoço? Você não trouxe almoço não? Ele falou, não, meu almoço está chegando. Aí tá, eles comendo, de repente, ele lá parado, eles olharam para o lado assim, não via ninguém chegando. Aí eles pegaram e falaram, então enquanto o seu almoço não chega, nós vamos fazer um pouquinho de cada do nosso almoço aqui para você ir comendo. Aí cada um que estava ali tirou um pouquinho, foi colocando e deu uma marmita para ele. Ele que colocou no prato dele lá a comida e falou, meu almoço chegou agora. Então todos comeram ali porque eles tiveram essa vontade de fazer alguma coisa para aquele que estava ali. Então vai ter situações que vão acontecer com Davi. Você viu na Bíblia falando que Deus ele falou, Davi vai lá e mata Golias? Você viu isso acontecer na Bíblia? Foi escrita falando, Deus ele mandou Davi matar Golias. Você viu isso? Mas Davi entendeu que não era para ser daquela forma. Davi ele se dispôs ali a enfrentar o gigante, porque ele sabia que era a coisa certa de se fazer. Então ele está na presença de Deus, mesmo que seja uma obra difícil, ele vai saber o que é certo para se fazer, ele vai fazer. Eu assisti um documentário, irmãos, falando sobre os macabeus. Os macabeus estavam ali entre o período intervírio. Do livro de Malaquias até o livro de Mateus, teve ali um tempo de 400 anos de silêncio. Não teve profetas, mas teve a história dos macabeus. Quem eram esses macabeus? Era um grupo de pessoas que não aceitavam o que eles estavam fazendo dentro de Jerusalém, que era eliminar a cultura judaica, que era tirar a fé dos judeus dali e era colocar o paganismo dentro do templo de Jerusalém. Então eles se revoltaram ali, eles lutaram. E eu tinha uma ideia dos macabeus como aqueles que eram rebeldes, que eles tinham que aceitar, porque Jesus ele não queria que empunhasse a espada para lutar.
Mas quando eu vi a história deles, foi por causa deles que Jerusalém manteve a cultura dela, Jerusalém. A nação de Israel manteve a cultura, manteve a religião, não deixou tirar deles o que eles tinham. Então, quando é importante para você, quando é alguma coisa que realmente tem valor, a sua obra tem que ser produzida. Nós não vamos ser covardes, nós não vamos ser daqueles que retrocedem. Mesmo que seja com dificuldade, nós vamos fazer a coisa certa. E Deus ele vai confirmar os passos do homem bom na face da terra. Vamos ler lá na palavra de Deus também. Salmo 37, versículo 23 e 24. Salmo 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aqui tem um versículo que chama muita atenção. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua alma e a sua descendência será uma bênção. Então, sempre que ele tem condição, ele está servindo, ele está fazendo as coisas certas. Mesmo que ele esteja incomodado, ele não vai ficar prostrado, ele não vai ficar mendigando o pão. Deus ele vai providenciar para aquele que está servindo a ele o que ele precisa. E aí tem muitas pessoas que, quando as coisas começam a dar errado, irmãos, sabe o que eles fazem? Eles fazem dessa maneira: eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, e começa a amaldiçoar a obra. Mesmo que a obra seja boa, por causa das dificuldades, eles começam a se arrepender da obra que fez. Por causa da perseguição, por causa da dificuldade que eles estão passando, porque eles escolheram a coisa certa. Mas olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Não consintas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi errado o que você fez. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Aleluia, Jesus. Está vendo só? Então, se você falar desse jeito, a obra que eu fiz foi errada, a obra que eu fiz foi em vão, o anjo do Senhor está ali, ele vai desfazer a obra que você falou. Você vai perder a obra que você fez. Você imagina depois de você plantar uma lavoura inteira, está 10 anos de plantação, lá na frente você começa a ter dificuldade, você fala desse jeito: eu não devia ter plantado essa plantação. Aí o que acontece? O anjo de Deus vai lá e tira a sua plantação, tudo dela no espiritual. Porque a sua palavra não foi para abençoar o que você fez, mas foi para amaldiçoar, foi para falar que foi um erro que você tem plantado. Isso é muito sério. Então não digas diante do anjo do Senhor que a tua palavra, a tua obra foi em vão. Você tem que segurar, você tem que se manter, você tem que esperar a colheita, mesmo que seja uma dificuldade, não retroceda, diz o Senhor, para o seu coração. Eita, Jesus. E aí, irmãos, tem obras de pessoas que vão ser também obras vãs. Porque se o seu trabalho, escuta bem o que eu vou falar, se o seu trabalho te tira o tempo para a sua família, te tira o tempo para a igreja, tem alguma coisa errada, porque Deus não te criou para trabalhar, Deus te criou para ser adorador, Deus te criou para ser devedor diante de Deus. A prioridade para Deus não é que você trabalhe a sua vida toda. Você não vai trabalhar, você não vai viver para trabalhar, você vai trabalhar para viver. Então a obra das suas mãos tem que ter um sentido nela. Qual que é o sentido da obra das suas mãos? É você ter tempo para Deus, é você ter tempo para a sua família. Aleluia, Você ter Jesus. as coisas do Senhor em primeiro lugar. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no Sebrae, eu falei diante de Deus: Senhor,
se for para esse trabalho, me tirar do dia de segunda-feira, do dia de sábado, eu não vou pegar esse trabalho. Eu estou trabalhando dia de segunda-feira, estou trabalhando dia de sábado, mas isso não me tira de fazer os cultos, não me tira de fazer as coisas do Senhor. Porque eu entendi o que tinha que ser feito e consegui as coisas. Então, se você não tiver tempo para Deus, tem alguma coisa errada. Você pode rever o que você está fazendo na sua vida, pode fazer diferente, porque está ficando diferente do jeito que Deus quer. Eita glória! E aqui em Eclesiastes 2,26, irmão, olha o que a palavra de Deus vai falar. Ó. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte a mantoia a fim de dar a quem lhe agrada a Deus. Aleluia, Jesus! Olha só, presta bastante atenção. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte a mantoia a fim de dar àquele que agrada a Deus. Viu que tremendo? Quem trabalha e não está agradando a Deus, vai juntar porque está agradando a Deus, gastar o dinheiro dele. Não tem gente que não vai colher do que planta. Tem gente que vai juntar, vai fazer o que tem que ser feito para o outro chegar lá e colher depois. Amém? Amém. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, irmãos, vai falar sobre como a palavra de Deus ela vai entrar no coração e dar frutos. Aleluia! Você lembra que eu te falei que no começo, se você for semear, você tem que escolher uma boa semente para plantar? Sabe qual que é a melhor semente para você plantar? É a palavra de Deus. Ela sempre vai ter eficácia, eficiência para aquilo que Deus determinou que ela fizesse na face da terra. A palavra de Deus é uma semente que ela sempre vai nascer aonde tem que nascer. Às vezes você vai falar, não, mas eu vou semear entre espinhos, eu vou semear na pedra, mas já falou que não vai colher depois, por que eu vou semear? É o que a Bíblia diz? Que o semeador, ele semeou onde ele passou. Aleluia! Aonde ele passou, ele sempre foi semeando, ele não parou de semear. Tinha lugar que era espinho, tinha lugar que era pedregal, tinha lugar que era terra boa, tinha lugar que caiu no meio do caminho, porque ele não parou de semear em momento algum. Então nós temos que ter dentro do nosso coração essa cautela, essa responsabilidade, sempre onde a gente passar, a gente semear. Às vezes você vai falar, não, mas o Marcelo ele passou na faculdade, ele não pregou lá não? Será que eu não preguei lá? O que você acha? 5 anos na faculdade, será que eu não preguei lá? O que vocês acham? 2 anos de mestrado, você acha que eu não preguei onde eu estava lá? Sempre que tinha oportunidade, eu pregava a palavra de Deus onde eu passava. Deixei esse ambiente onde eu passei. Aleluia! Uma marca onde eu passei. Aí olha o que a palavra de Deus diz. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Glória a Deus! Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a determinei. Está vendo só? Então Deus ele já determinou. Aonde você pregar, a palavra de Deus vai fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus! Mesmo que as pessoas não queiram a palavra de Deus, mesmo que elas se rejeitem, mesmo que elas vão para o inferno, mas você fez o que deveria fazer, você vai recompensar, vai ser recompensado segundo a sua semeadura, segundo aquilo que você semeou na face da terra. E aí o que a palavra de Deus diz aqui, ó, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Aleluia! Glória a Deus! Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que cair ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Agora presta bastante atenção. Semeia pela manhã a tua semente, e a tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Está vendo? Então faça a sua parte. Esteja fazendo, mesmo que alguém te rejeite, mesmo que alguém não valorize a sua obra, mesmo que alguém não note o que você está fazendo, mas a obra que você está fazendo, ela vai ser recompensada pelo Senhor. Aleluia! Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eu lembro que o irmão leu essa palavra para a gente aqui um dia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque o além para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, o tempo de você fazer alguma coisa é agora. Se tem algum familiar seu, você sabe que ainda não recebeu a palavra, a semente, Deus está te dizendo, vai lá e prega para ele, prega para ela, porque quando ele morrer, ele vai ser diante de Deus julgado. Se ele tiver recebido de bom grado a palavra, ele vai ser salvo. Se ele não for salvo, não vai ser porque você não fez o que devia fazer, mas vai ser porque você fez com zelo que Deus ele pediu para você fazer. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Aleluia! Pregue a palavra, inste a tempo, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Está vendo só? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se escrove em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus falou, faça a sua parte, faça a sua parte. Se não tiver ninguém para ouvir, mas você está fazendo a sua parte. Porque muitos não vão querer ouvir a palavra de Deus conforme ela é. Gálatas capítulo 6, versículo 9, irmãos, para a gente fechar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 9. O que a palavra de Deus diz? A gente vai ler do versículo 7 em diante. Gálatas 6, 7 ao 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Pois, por isso, enquanto tiver oportunidade, fazemos o bem, passamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vamos ficar de pé. Vamos ouvir mais um louvor com a irmã Deoliana. Logo em seguida, a irmã Noemi também vai ter a oportunidade de trazer um louvor. Eita Glória glória! a Deus. Entrega o seu coração na presença de Deus. Eu sei que vai ter uma obra que Deus ele vai colocar para você fazer. Às vezes, o seu coração vai ficar pensando: será que vai ser importante o que Deus confiou em minhas mãos fazer? Deus está te respondendo hoje: sim, vai ser importante. Não duvida do que Deus quer que você faça. Aleluia! Não duvida dos seus sonhos. Não duvida dos seus projetos que Deus te entregou. Deus te trouxe aqui para te dizer hoje: você vai ser uma bênção na presença de Deus. As suas obras vão ser obras de excelência na presença do Senhor. Não somente creia, faça a sua parte diante de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga, Espírito Santo. Deus que és tu, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Espírito. Eita Jesus, aleluia. Deus. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu ia cantar louvor, irmão. Outro louvor, mas o Senhor falou no meu coração para mim cantar esse louvor. Porque aqui tem pessoas, aleluia, que querem pensar em desistir. Mas o Senhor fala contigo através desse louvor, não desiste. Porque você não está só. O Senhor Jeová, Ele não tem Deus que vai à tua frente. Ele não vai ver as tuas mãos e diz assim, ó, aleluia, estou contigo. Aleluia, se passar pelo fogo, não se queimar. Eita glória. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Vamos adorar. Oh, glória. Eita Jesus. Maravilhoso. Príncipe da paz, aleluia. Pega a tua cabeça. Levanta e anda. Pega pra frente, olha pra Jesus. Pega a não fique triste. Porque para não ser assim, acredite que Deus não te esqueceu. Ele não esquece. Oh, aleluia. Deixa contigo assim. Eita glória. Aleluia. Eu já vou ter cativeiro. Repreendeu o devorador. É pecador na cabeça. A glória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. No oprimido, Ele te liberta. Seja agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te deu. Salto para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o campeão, Ele já agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te deu. Salto para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é a guerra para
mensagem que Deus colocou no coração do irmão Reginaldo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, são Glória a Deus, aleluia. Eita glória! Sabe, amados irmãos, eu sei que o Senhor se faz presente aqui. E não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar atrás. É tempo de fazer aquilo que Ele está pedindo para entregar. Por mais que você sinta o coração palpitar, mas Deus quer fazer a obra por completa na tua vida. Quando o pastor Marcelo começou a ministrar a palavra nessa noite, eu baixei a cabeça, sempre costumo olhar para ele, mas hoje eu baixei e disse: eu estou aqui para ser usado pelas tuas mãos. Aí ele começou a louvar o louvor. Eu comecei a adorar porque eu sei que Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te pedir que não tenha pressa de sair desse momento. Hoje eu estava com o irmão João conversando. E aí eu falei para ele que teve dia na minha vida eu saí de casa na sexta-feira e só voltar na segunda fazendo a vontade de Satanás. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui ao lado dele e sei que o Senhor vai se manifestar e vai fazer a obra porque é Ele que dá o controle. Aleluia. Louvado seja Deus, preste atenção. Eu quero que você preste bem atenção no que o Senhor tem para entregar para a igreja. Eu estava hoje com o irmão João, quero chamar ele aqui na frente, irmão João. Te faz presente aqui agora. E vai fechando o teu olho e vai recebendo, porque agora eu vou deixar o teu olho. Está na chama, sabe? As pessoas até falam para ti que tu não vai ser nada, que tu não tem capacidade, que o português é incorreto, mas quem faz a obra é o Senhor. Vai recebendo, não sai da posição, porque Ele tem algo poderoso contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que o Senhor falou no meu coração hoje? Não seja covarde, sabe que você está comigo. Mas no meu momento você viu hoje. Você não tem coragem de elogiar. Você não tem coragem de falar, irmão, Deus é contigo. Você às vezes não tem essa coragem. Pega na casa, aí o Espírito Santo fala comigo. Aí a galera diz assim: olha, eu fui para os meus, mas os meus do Espírito me pisaram. O meu me chatearam. O meu não tinha medo de não falar. Vai para a igreja. E assim diz o Senhor. Aqui tem 5 pessoas. A palavra de Deus diz assim: se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Se você quiser hoje, o Senhor tem algo para te entregar. Sabe? E aí, quando eu estava naquela cadeira, o Senhor começou a regar. Ele disse: olha, diga assim, tem alguém que sentiu as pernas pesar hoje. É a circulação. Mas o Senhor quer fazer a obra por completo. Outro sentiu a dor na coluna. Outro sentiu o estômago desconfortável. O outro sentiu aqui a visão embaçar. Mas o Senhor vai curar essa noite.